capítulo 1, versículo 4. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Amém. Soberano e eterno Deus, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos orando, Pai, mais uma vez a Ti, Senhor, clamando, Deus, ao Senhor, porque nós sabemos que é o Teu Espírito Santo que nos capacita, é o Teu Espírito Santo que nos revela, é o Teu Espírito Santo que nos dá entendimento, é o Teu Espírito Santo, Pai, que pode nos mostrar qual é a Tua vontade para as nossas vidas, Deus. E principalmente é o Teu Espírito Santo que pode nos revelar os mistérios contidos da Tua palavra, Pai. Porque a Tua palavra, Pai, ainda que ela não seja de particular interpretação, não é fulano ou ciclano que vai interpretar corretamente a Bíblia, mas nós compreendemos que é o Teu Espírito Santo que nos revela, Pai. Porque sem a revelação do Teu Espírito não há compreensão. Muitos, ó Pai, são chamados a ler, como diz o profeta Isaías, mas não conseguem ler a palavra porque ela está selada. Outros não conseguem porque estão como que cegos. Mas é o Senhor que nos revela todas as coisas, Pai. Aleluia. E nessa noite, mais uma vez, o Senhor possa revelar aos nossos corações a Tua palavra, o Senhor possa revelar aos nossos corações a Tua verdade, Pai, para que estejamos andando, Pai, não segundo o costume dos homens, mas que nós possamos estar andando em obediência à Tua palavra, em todo o tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, podem sentar. Essa semana, na terça-feira, eu tinha saído com o pastor, estávamos resolvendo um assunto, e dentro do ônibus, eu comecei a me lembrar de uma pergunta que muita gente me tem feito. Várias pessoas entram e perguntam: pastora, como é essa história do dízimo? O dízimo é para o sacerdote, é para o levita, o dízimo é para a igreja, como é que é essa história? Porque cada um fala uma coisa, né? E é interessante que, como o meu número está disponível na internet, algumas pessoas já chegaram com a ousadia, para mim isso é uma ousadia, falar assim: olha, pastora, o que a senhora acha do dízimo? Aí eu fui lá, expliquei, mostrei. Aí falou assim: não é isso não, o dízimo é assim, 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 e a senhora como pastora tem a obrigação de ensinar as pessoas que elas não devem dar o dízimo. Sério, a gente que tem esse desplante, vamos dizer assim, né? Eu falo: gente, olha, eu prego o dízimo, eu ensino o dízimo, porque eu sou dizimista desde que eu me converti. Eu aprendi a dar o dízimo, ensinei meus filhos a dar o dízimo, e eu faço isso até hoje. Eu tenho um constrangimento de ensinar uma coisa que eu vivo. É ruim quando você ensina aquilo que você não vive. Aí a palavra não tem poder na tua boca. Você está falando uma coisa e fazendo diferente, mas eu estou ensinando o que está dentro da palavra e aquilo que eu creio e eu vivo. Então eu continuei meditando nisso, aí peguei um bloco de notas do celular e anotei algumas coisas, e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês hoje, porque eu creio que da mesma forma que as pessoas chegam ali para falar, uns realmente com dúvida, porque houve um pouquinho aqui, outro pouquinho acolá, e a pessoa fica em dúvida mesmo. E é comum isso, né? Não porque seja no tocante só ao dízimo, mas no tocante a várias coisas. Tem muita gente que tem dúvidas acerca de assuntos matrimoniais, de assuntos sexuais, de assuntos de saúde, de assuntos psicológicos, o que é psicológico, o que é espiritual, porque é uma linha muito tênue entre os dois. Nem sempre você consegue divisar o que é um problema espiritual e o que é um problema emocional na vida de uma pessoa. Às vezes dá uma confusão. E o que a gente tem que fazer? Buscar na palavra. Amém? É dentro da palavra de Deus que eu vou descobrir se a verdade é a minha verdade ou é a verdade da palavra. Eu não tenho uma autoridade para ensinar aquilo que esteja fora da palavra. Então vamos lá. Então o dízimo, ele é do levita, ou ele é do sacerdote, ou ele é da igreja? Vamos ver o que a palavra diz, para a gente entender um pouquinho essa história. Abra em Gênesis capítulo 14 e 20, primeiro livro da Bíblia. A gente vai ler hoje alguns capítulos. Se você não conseguir acompanhar, não tem problema, depois você pega aqui e anota. Mas eu quero que você preste atenção. 14 e 20.
E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão tinha se encontrado com Melquisedeque depois da guerra, e ele encontrou com Melquisedeque. A Bíblia não fala sobre a história de Melquisedeque, quem era ele, apenas se relata que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então o primeiro que recebeu o dízimo, para começo de conversa ali, era levita. Levi nem havia nascido, ele era um sacerdote. Então a Bíblia diz que Melquisedeque o abençoou, e Abraão, dos despojos que ele estava trazendo da batalha, ele tirou a 10ª parte e entregou para o sacerdote. E olha que não era pouca coisa não. Eu não anotei aqui não, mas eu não vou... não vamos entrar nesse detalhe, mas era um despojo bom. Tinha uma guerra, ele pelejou, ele trouxe prata, ele trouxe ouro, ele trouxe vestes, e ele deu o dízimo de tudo ali para quem deu? Um homem, um sacerdote. Amém? Com o coraçãozinho abençoado. Quisera eu que tivéssemos todos o coração liberal para abençoar daquilo que o Senhor nos tem dado. Depois nós vimos que, não vou ler, 28 de Gênesis, Jacó, quando tem um encontro com Deus, ele fala: esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Então, Jacó fala com o Senhor ali, ele faz uma promessa diante do Senhor. Então, as duas primeiras citações que nós temos acerca do dízimo é antes de Levi nascer. Abraão foi pai de Isaac, que foi pai de Jacó, que foi pai de Levi. E depois de Levi, ainda passa 430 anos, quando o povo sai do Egito, é que vem então a ordem do sacerdócio levítico. Quantas gerações antes da instituição do dízimo, Abraão já deu o dízimo, seu filho, seu neto Jacó deu o dízimo. São as dois relatos que a gente tem na Bíblia de dízimo antes da instituição por Deus. Então não é uma coisa, é a lei. Antes da lei, o dízimo já era dado. Já existia esse entendimento de dízimo. Não é citado na palavra, mas já existia. Então dizia, era a lei, e depois a lei foi abolida em Cristo. Então você vai ter que abolir todo o Antigo Testamento. Não é assim. As leis cerimoniais, porque Jesus cumpriu, mas as outras leis são para nós até hoje. Você não pode matar, não pode roubar, não pode adulterar, não pode cobiçar as coisas do seu próximo, não pode se prostrar diante de imagens. Essas leis continuam vigorando até hoje. Então nós temos que ter um discernimento para não nos deixarmos enredar. Porque presta atenção, aquilo que é dificuldade para mim, eu tenho facilidade para me enredar. Se uma pessoa ela tem uma tendência em alguma área da sua vida, a pessoa que tem tendência de carnalidade, de prostituição, ela vai ter facilidade, ela vai acabar procurando um jeito para encontrar na Bíblia uma forma de pecar, de continuar no pecado, de continuar no erro. Aquele que tem uma tendência para o lado supersticioso, ele se converte e fica no WhatsApp mandando corrente para os outros. Manda um versículo e põe lá: se você passar para tantas pessoas, Deus vai te dar uma bênção. Ele se converteu, entre aspas, porque ele continua supersticioso. E ao invés de crer que a bênção vem pela obediência, como diz a palavra, está mandando correntezinha no WhatsApp, no Facebook, não sei mais aonde. Crente, se você fizer isso, Deus vai te dar uma bênção ainda hoje. Aonde está escrito isso na Bíblia? A Bíblia vem pela obediência, pelo ouvir, pelo guardar, pelo praticar a palavra de Deus. Aí o outro que tem uma dificuldade na área da liberalidade, e ele não vai dar dízimo. Por quê? Não é porque ele acha, não, ele vai procurar na Bíblia, pesquisar uma forma dele se isentar dessa responsabilidade. Prepara estudos bíblicos e tudo. Não é assim não. E aí deturpam tudo, faz uma bagunça violenta. Então, vamos lá, vamos procurar. Números 18, 21. Quarto livro da Bíblia, entre Levítico e Deuteronômio, Números 18, 21.
Senhor está dando as leis. O capítulo 18 fala sobre os deveres e direitos dos sacerdotes e dos levitas. Então, Números capítulo 18, versículo 21, está escrito: e eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. Então, como fruto, não vou falar pagamento, como fruto do trabalho dos levitas, o Senhor estava dando a eles o quê? O dízimo de tudo que os filhos de Israel recebiam. Então os filhos de Israel recebiam o seu salário, né, aqueles que eram jornaleiros, o seu fruto da terra, aqueles que trabalhavam, e esse dízimo era levado para os levitas, para que houvesse mantimento, né? E Números, eu já li agora. Então por quê? Eles executavam, a palavra fala aqui, por causa do trabalho. Olha, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. Como era o trabalho dos levitas? Os filhos de Coate, né? Porque Levi teve 3 filhos, Coate, Gerson e Merari. Os filhos de Coate estavam incumbidos de transportar os móveis, depois que os mesmos fossem cuidadosamente cobertos pelos sacerdotes. E também, entre eles, o Senhor levantou cantores. Então o tabernáculo ia sair de um lugar para o outro. Aí vinham os sacerdotes, cobriam a arca, cobriam o altar do incenso, cobriam todos os móveis. Depois estavam tudo coberto, com os tecidos lá preparados. Aí vinham os filhos de Levi, roubavam tudo aquilo ali, colocavam sobre os ombros e carregavam. Mudavam, mexiam algumas coisas. A arca era o sacerdote, mas os outros móveis dos filhos de Levi levavam. Tinham cuidado da manutenção do sacerdócio. Eles tinham todo o serviço, todo o trabalho que era feito, toda a obra que era feita ali dentro, era feita pelos levitas. E os filhos de Merari tinham a tarefa de transportar e erguer a armação do tabernáculo. Está lá em Números capítulos 3 e 4. E os filhos de Gerson cuidavam das cobertas, das cortinas e dos véus do templo. Tudo, cada um dos descendentes dos filhos de Levi tinha uma missão determinada dentro do ministério. Ministério levítico, tá? E lá em Números também 32:5 fala que eles não teriam possessão. Então presta atenção para a gente entender um pouquinho o porquê que naquele momento o Senhor manda que o dízimo seja entregue aos levitas. Naquele momento, e por quê? Eles não tinham, quando eles entraram na terra de Canaã, Deus falou: olha, eles não vão ter possessão na terra. Vai ter o local da tribo de Ruben, o local da tribo de Aser, o local da tribo de Issacar, da tribo de Dan, de Naftali. Mas a tribo de Levi não vai ter uma possessão. Mas em cada uma das terras de cada uma das tribos vão separar algumas cidades para os levitas morarem. Então vai ter levita no meio do povo de Aser, vai ter levita no meio do povo de Dan, no meio dos filhos de José, vai ter levita no meio dos filhos de Judá, de Efraim. Em cada cidade vai ter um pouco de levita. Esses levitas, eles vão servir no templo, cada um no seu turno, porque eles vão estar longe, mas eles precisam ser mantidos. Então vocês vão dar em possessão de terra e vocês vão dar o dízimo para eles. Então os filhos de Efraim entregam o dízimo para os levitas que estavam ali no meio dos filhos de Efraim. Os levitas que estavam, os da tribo de Aser, vão dar para os levitas que estavam ali no meio deles. Por que isso? Em primeiro lugar, para que, estando espalhados no meio da tribo, eles pudessem ensinar a palavra de Deus para eles. Eles iam no templo, no período deles, no turno deles, ficavam ali um tempo no sacerdócio, executando o sacerdócio do tabernáculo. Ali eles cuidavam de tudo que era preciso cuidar. Estavam também junto com os sacerdotes, aprendendo e reaprendendo a lei. Não tinha facilidade de Bíblia para tudo quanto era lado. E quando eles voltavam para a sua terra, ali eles estavam ensinando a palavra de Deus, ajudando, orientando.
Diminuindo questões que tivessem, precisavam ser mantidos. Então era entregue a eles o dízimo. E o dízimo dos dízimos a Arão e aos seus filhos, que também eram levitas. Eles exerciam o sacerdócio, mas Arão também era da tribo de Levi. E aí, a gente aprende o quê? Tudo que Deus faz é com ordem, é organizado e tem um objetivo correto. Então eles faziam isso, eles entregavam e havia manutenção do trabalho de Deus em tempo contínuo. Tá? Então nunca seja o nosso coração maligno para com a obra de Deus. Uma outra questão que é dada, que eu já me foi questionado também, mas pastora, na Bíblia a palavra fala que o dízimo era dado para os levitas, para as viúvas, para os órfãos e para o estrangeiro. Está escrito na Bíblia isso? Está. Está, calma. Abra aí, Deuteronômio 14, 29. Eles tiravam o dízimo do trabalho deles. Agora vamos ler a partir do 27. Porém não desampararás, 14, 27 de Deuteronômio. Porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas. Lembra que eu te falei? Cada um entrega o dízimo para o levita que está dentro das suas portas, dentro de cada tribo. Pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos tirarás, olha só, agora tem um dízimo especial aí, olha, ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano, e o recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Agora é o dízimo do plantio. Pega aquele dízimo de tudo que nasceu naquele ano, no 3º ano, e aquele dízimo você vai fazer, vai juntar a 10ª parte e vai trazer o levita, o órfão, a viúva, o estrangeiro, e vão comer com você o fruto da terra. Então havia aquele tempo ali especial, reunia-se o povo ali, e eles comiam juntos, e eles se alegravam, e Deus os abençoava, porque havia entre eles ali a bênção da liberalidade, o desejo de abençoar, de ajudar o próximo. Agora é importante a gente lembrar também que nessa época a viúva não tinha pensão, órfã não tinha pensão. Se os pais morressem, hoje o pai de uma criança morre, ela tem a pensão, tem família que cuida, mas tem a pensão. A viúva hoje tem uma pensão, quando o marido morre, ela tem uma pensão a receber. Naquela época não havia nenhum tipo de auxílio do Estado. O Estado de Israel é teocrático. Era Deus que dirigia o Estado de Israel naquela época. Então o Senhor era quem provia a viúva, o Senhor era quem provia ao órfão, o Senhor era quem provia ao estrangeiro. Amém? Então compreender um pouco de como as coisas aconteciam nos faz bem. Ajuda a gente a espantar os dardos e as setas e entender como eram feitas as coisas e por quê. E aí as pessoas leem essa passagem, pronto, já acabou? Nós não somos levitas, não somos descendentes dos levitas, então ninguém vai precisar tirar o dízimo. Nós precisamos entender que a Bíblia nos ensina princípios. Quando eu aprendo que o dízimo é um princípio, que é uma forma de eu devolver ao Senhor daquilo que Ele me deu, eu começo a ter um entendimento diferente. Eu começo a aprender a fazer as coisas por amor. Lembrando que não podemos esquecer que Abraão e Jacó deram o dízimo antes da lei. Por que depois da lei eu não posso dar meu dízimo? Foi como eu falei, quando eu chegar perto de mim, como eu já fui perto não, né? Por mensagem. E falar, pastora, mas não pode. A senhora tem que ensinar que não te deve dar dízimo.
Boca do inferno. Boca do inferno, para mim é. Porque se está me ensinando alguma coisa diferente do que está na Bíblia, está errado. Jesus Cristo falou sobre os fariseus, do dízimo do hortelã, do endo, do cominho. Vocês devem fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ele não falou, não precisa fazer isso não, faz só o outro. Ele falou, você faça essa e não omita a outra, não. É isso que está escrito. Se Jesus falou, se ele confirmou, então as pessoas ficam com um espírito de avareza que as impede de enxergar o que está diante dos seus olhos. Eu não esqueço da oferta da viúva pobre. Muitos aprendem essa parábola da oferta da viúva pobre só na hora de dar a oferta. Aí fala assim, não, hoje eu estou com bem pouquinho, então eu vou dar a oferta da viúva pobre. No dia que tem muito, ele não lembra da oferta da viúva, né? De dar tudo que tinha. Agora tem pouquinho, ele lembra. Vê se ele lembra de dar tudo que ele tinha para o seu sustento quando o bolso está cheio. Lembra? É ruim. Não coisa que não exista, mas é muito difícil. Agora no dia que está pouquinho, aí opa, hoje eu vou dar a oferta da viúva pobre. Agora, quando eu ouço essa palavra, eu fico pensando diferente. Dessas pessoas que falam que não se deve ficar dando muito, aquela coisa toda, que não deve dar para pastor. Pensa comigo aqui. Naquela época, havia uma grande corrupção no meio dos sacerdotes. Jesus Cristo, quando ele entra no templo, ele faz uma zorralha de cordéis, um negócio, um chicote, e ele derruba as mesas dos campeadores, ele chama eles de ladrões, ele fala, vocês estão fazendo da casa do meu pai um convívio de ladrões, vocês estão aqui dentro, aqueles que estavam fazendo câmbio ali, e dentro do sacerdócio havia corrupção, tanto que eles estavam pagando para quem quisesse entregar Jesus. Os sacerdotes estavam oferecendo dinheiro para quem entregasse Jesus. Lembra que Judas entregou Jesus para os sacerdotes? Ele vai lá e conversa com os sacerdotes, ele fala onde Jesus Cristo vai estar e ele ganha dinheiro. Havia corrupção dentro. Por que quando a viúva pobre chegou lá e deu tudo que tinha para o sustento, por que Jesus não falou para ela, ei, não dá não? Não dá oferta para ele, não dá oferta aqui no templo não, que você é pobre. Você não tem dinheiro e eles aqui cheio de dinheiro ainda estão roubando. Ele não podia ter falado isso? E o que Jesus faz? Ele elogia a atitude daquela mulher e diz que em todo lugar, aonde o evangelho for pregado, o que aconteceu ali, esse testemunho dela vai ser falado para a memória dela. Amém? Amém? Amém. Nós precisamos acordar, compreender o evangelho, não de pedacinhos, compreender o contexto do que está escrito. Se Jesus Cristo elogiou aquela mulher naquele tempo, aí hoje a pessoa fica, vai dar dinheiro para o pastor, vai dar dinheiro para a igreja, você não tem dinheiro nem para você. E aí o olho da pessoa se torna maligno. A pessoa lembra de vir pedir oração, lembra, tudo bem, para vir pedir oração não precisa dar dinheiro não. A palavra fala, dá de graça aquilo que de graça recebestes. Mas o que eu me cobro é que a pessoa, na hora que ela deveria abençoar também, ela não se lembra disso. Aí é pastor abençoado, é homem de Deus abençoado, mas na hora de ofertar e de dar o dízimo é ladrão. Então é uma coisa que não combina muito bem. Ou a pessoa é ladrão, se você acha que é ladrão, você também não pode pedir oferta. Não pode, desculpa, não pode pedir oração. Eu não vou pedir oração para um ladrão, vai? Alguém aqui vai pedir bênção para um ladrão? Não tem? Ladrão não tem bênção para dar. Então algumas coisas nós precisamos aprender a raciocinar. Eu não posso deixar ouvir as coisas que as pessoas falam e aceitar tudo. Eu tenho que examinar as escrituras. Eu tenho que entender o que Deus está falando comigo. Porque na hora que eu estou enferma, eu vou buscar na palavra de Deus uma palavra para a minha vida. Se eu estou com um problema, eu procuro dentro da palavra do Senhor solução para o meu problema, o que a palavra fala acerca daquele assunto. Se eu preciso resolver alguma coisa e eu estou em dúvidas, eu vou buscar na palavra. Então é a palavra que tem que falar mais alto em todas as áreas da minha vida.
Então, os levitas não tinham espaço próprio para toda a tribo, como os demais, então cada um dava uma parte para eles. Então eles cuidavam, guardavam, transportavam, e o dízimo era o salário deles. Lá em Crônicas, né, o rei Josias, ele fala sobre isso. Eu acabei não marcando aqui essa passagem. O povo estava afastado e os levitas os ajudavam com a lei. Então tinha que ter o dízimo e abençoar e cuidar desses homens. Neemias capítulo 8, versículo 9. Uma palavra que nós conhecemos, que o finalzinho é lá perto daquela parte que a gente fala sempre, porque a alegria do Senhor é a nossa força, está lá no finalzinho do 10. Mas no versículo 9 diz assim, acharam aí? Neemias 8, 9. E Neemias, que era o Tirsata, ou governador, e o sacerdote Esdra, o escriba, e os levitas que faziam o quê? Ninguém acha não? Neemias capítulo 8, versículo 9. Ensinavam. Vamos lá? E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: esse é dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então Neemias, os sacerdotes e os levitas estavam ensinando o povo. Eles reuniram o povo. Isso quando eles voltam do cativeiro babilônico. E eles se reúnem na praça e eles começam a ensinar a lei. E quem estava ensinando a lei junto com o sacerdote e junto com o escriba? Os levitas. Então eles estavam aqueles que ensinavam a palavra do Senhor. Porque naquela época só existia um templo. Não tinha o porquê de toda uma nação levar todo o dízimo para um templo. Então cada um da sua cidade tinha o seu ministério levítico, e eles ali nas suas cidades eles abençoavam aquele ministério. Hoje isso é feito para as igrejas. É na igreja onde você congrega. É aquele que te orienta, é aquele que te abençoa. Então não seja maligno no teu coração. Não se deixe levar por palavras que não procedem. Malaquias capítulo 3, versículo 4. Malaquias é lá no finalzinho, nós lemos lá em Ageu, um pouco depois de Ageu, vem Zacarias e Malaquias. Capítulo 3, versículo 4 e o 8 que a gente vai ler. Glória a Deus. Amém? Versículo 4. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Alguns, eu já li sobre esse assunto, que eles falam assim: não, mas essa passagem está falando, Deus está falando que estava roubando eram os sacerdotes. Mas no versículo 4 está escrito: e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos, e chegar-me para fazer juízo, e aí vem falando, versículo 6, porque o Senhor não muda, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aí vem: desde os dias dos vossos pais, vos desviastes. Deus está falando com a nação de Israel. Não era essa palavra para os sacerdotes, era para a nação de Israel. E falou: vocês estão me roubando, vocês pararam de dar dízimo, pararam de dar as suas ofertas, vocês estão deixando a casa do Senhor vazia. Isso acontece também quando eles estão voltando
do cativeiro, daquela época de Neemias e de Esdras, o profeta Ageu também ele fala sobre isso, que o povo começou a construir. Tobias, Sambalate, eles durante um tempo perturbaram a construção e a construção parou um pouco, né? E o povo, assombrado, parou de dar dízimo e oferta, falando, não, eles vão perturbar aqui, a gente pararam de dar. E aí o profeta Ageu, se eu não vou dar, eu vou construir minha casa, deixa lá, vamos parar um pouco a obra do templo, porque eles estão aqui falando, e o rei tá lá já invocado, vamos parar então de dar dízimo de oferta, vamos parar com a casa do Senhor, que é tudo que o diabo quer. Porque aí a palavra não é pregada, o sacerdote, o levita fica desamparado, volta cada um para o seu trabalho, a casa não tem como manter a casa de Deus. Pronto, o diabo fica feliz na vida. 9 fala com toda a nação. Oi? 9 fala. 9. Isso está certo. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Aí, tá claro, gente. Mais claro que isso? Está na sua Bíblia assim, mano? Tá? Tá na sua Bíblia? Tá na sua Bíblia? Tá. É o que está escrito. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Então é a nação. Eu já li o texto de Malaquias, né? Então, uma coisa. Mas peraí, vocês não são sacerdotes e não são levitas para receber o dízimo. Tá bom. Não somos. Então, já que vamos no pé da letra, vamos lá para Gálatas. Abre aí o que está escrito em Gálatas, capítulo 6. Se é a palavra que a gente tem que viver, depois de Coríntios, Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Alguém que achou, leia bem alto para mim, não sou eu que estou lendo, você está lendo na sua Bíblia. Gálatas, capítulo 6, versículo 6. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. Pronto. E aí? Então você não vai dar o dízimo e nem vai dar oferta, você vai repartir tudo que você tem com aquele que está te ensinando do Evangelho. Acho que vai sair mais caro do que o dízimo e a oferta. Hã? Oi? Não falei nada não. Não é isso? Eu acho que vai sair mais, né? Imagina, eu vou repartir tudo, meio a meio. Repartir no meio, não é isso? Concorda? Repartir do meio. Vou repartir com fulano aqui? Se eu vou repartir alguma coisa com a irmã aqui, eu vou partir do meio e vou dar metade para ele, metade para você. Então, já que se a pessoa acha que o dízimo do Antigo Testamento, que a oferta do Antigo Testamento já não tem valor, então vai lá para o Novo Testamento e obedece o que Paulo fala, meio a meio com quem está te ensinando da palavra. Não é assim, meus irmãos. É claro que Deus não está querendo que você dê metade de tudo que você tem. Deus sabe o que cada um vai dar. Ele já instituiu o dízimo para que não ficasse muito para um e nem pouco para outro. É 10% para o pobre, 10% para o rico, para todo mundo, para que haja manutenção na casa do Senhor. No tempo do profeta Ageu, o que acontecia? O povo desamparou a casa de Deus. Não tem mais levita, porque a tribo de Israel tinha sido atacada, não tinha mais sacerdócio, o sacerdócio já tinha desaparecido praticamente. Então, como é que a gente vai agora cuidar? Mas eles já construíram o templo, e aquela geração que veio depois, 70 anos depois, aquela outra geração foi dar continuidade. Mas não tinha uma levita espalhados pela nação, pregando a lei de Moisés, ensinando, por causa da confusão que estavam retornando aí, misturado, o povo estava misturado, estava uma confusão só. Então os levitas que tinham estavam ali junto no templo, não tinha necessidade, mas ainda assim o Senhor falou, não é para desamparar a casa dele. É tempo de habitar nas vossas casas, por causa dizer, a minha casa vai ficar deserta. Não é tempo disso não. Porque em todo tempo, seja no cativeiro, voltando do cativeiro, seja aonde nós estivermos, nós vamos sim ser mantenedores da obra do Senhor. E que não seja nunca o nosso olhar maligno contra a casa de Deus, contra a obra do Senhor. Não podemos nos
deixar levar por palavras. Na minha concepção, no meu entendimento, qualquer pessoa que se levanta para perturbar, para tentar desestabilizar a obra do Senhor, e não vem com essa de que porque tem muito charlatão por aí, daí deixa de frequentar o ministério que você acha que é de um charlatão. É só você não frequentar esse ministério. Tem muito homem de Deus, tem muita mulher de Deus abençoadíssimo que está fazendo a obra do Senhor, trabalhando para o seu sustento e ainda para tentar manter a obra. Eu conheço muitos pastores que trabalham para poder fazer aqui. O pastor que eu estou dizendo, quantos serviços que foram feitos aqui, como trabalha o material dele. E outras igrejas por aí, a gente sabe que o pastor trabalha, que o pastor, a esposa do pastor trabalha para ajudar a manter, porque não tem. E às vezes a igreja com 100 membros, até mais. E a pessoa não dá dízimo. Um testemunho que eu nunca vou esquecer. A pastora chegou para mim uma vez, era mês de pagar o IPVA lá, o IPTU da igreja. Pastora, ninguém na igreja deu dízimo esse mês. Igreja com mais de 50 membros, quase 100 membros. Ninguém na igreja deu dízimo esse mês. No mês de eu pagar o IPTU, pastora, eu estou aqui passando um sufoco. Tirei do meu pagamento para poder não ter problema. Por quê? Porque a mensagem se espalha. É muito fácil as pessoas darem ouvido ao erro. É muito fácil as pessoas crerem naquela palavra que agrada aos seus olhos. Eu já não estou a fim de dar. Vem alguém que fala que não devo dar, eu não quero nem saber por que fulano falou que não é para dar, eu não dou. Então tem muito pastor por aí desesperado, passando mal. É claro que a nossa confiança também tem que ser no Senhor. Eu me lembro do testemunho do pastor Jorge Linhares, quando ele comprou esse templo que hoje está lá, a Igreja Batista da Lagoinha, né? Não, Lagoinha é outro, é a Igreja Batista Getsemane, lá em Minas Gerais. Ele deu um testemunho que quando ele comprou a igreja, ele tinha na época, além dos membros da igreja normais, ele tinha um grupo, me parece que de 6 pessoas que eram grandes empresários. E aí eram dizimistas, eram fiéis na obra, e ele comprou esse templo lá, tinha que pagar prestações altas, porque ele falou, não, o dízimo que tem é para usar na obra, vamos aproveitar e vamos fazer. E aí foi fazendo lá. Aí, não sei se no mês seguinte, ou no mês depois, eu não lembro, naquele mesmo período ali, 3 desses dizimistas, que ele tinha, que eram mais altos, eram 6. 3, metade deles, falou assim, não, vamos fazer o seguinte, essa igreja aqui já está muito grande, já cresceu muito, o pastor não precisa da nossa oferta, do nosso dízimo, porque o nosso dízimo é muito alto. Vamos para uma outra igreja ajudar outro ministério. Aí saíram aqueles 3 e o pastor infartou. Falou, pronto, como é que eu vou pagar? Eu assumi um compromisso muito alto, como é que eu vou pagar isso? Ele infartou. E aí Deus foi mostrando para ele que ele tinha que confiar no Senhor, porque era Deus que sustentava a obra. Aqueles lá estavam achando que ele estava sustentando a obra. E aí foram para um outro lugar. Olha, Deus falou, mas quem sustenta a obra sou eu. Pode ficar tranquilo que eu vou te honrar. Você está usando o dinheiro da obra na obra e eu vou te honrar. E Deus honrou e ele conseguiu pagar todas as contas. Ela passou por um apuro grande, porque o outro achou que estava sustentando a obra. Já ajudei muito essa, agora eu vou te dar uma outra ali na frente. Como se fosse ao nosso critério. Eu ajudo o que eu quero ajudar, então eu quero ajudar um pouco aqui, outro pouquinho ali, outro pouquinho lá. E aí a pessoa não consegue orar e buscar do Senhor o discernimento, a orientação. Ele estava na presença do Senhor, glória a Deus, Deus deu a ele uma grande experiência. Aprender a confiar no Senhor. E é isso que nós precisamos fazer como pastores. Eu não posso ficar olhando para um irmão, para o outro, e ver cada um como uma fonte de renda. Está errado. Eu tenho que olhar para vocês e ver vocês como almas. Vocês também não podem olhar para o pastor e que o olhar de vocês seja maligno. Mas o olhar de cada um tem que ser, não, eu estou aqui, é aqui que o Senhor tem me honrado, é aqui que o Senhor tem me abençoado, é aqui que eu vou entregar o meu dízimo, a minha oferta. Amém? É simples. Mas você só vai conseguir fazer isso, eu só vou conseguir fazer isso quando eu acreditar na palavra. Você não vai conseguir fazer porque eu estou falando, não. Você vai conseguir fazer se essa palavra entrar no teu coração. Se você perceber que isso aqui é de fato a vontade do Senhor para a tua vida.
que vai ter bênção na tua vida na obediência. Eu sempre criei, desde que eu me converti, que a minha bênção, ela estava na minha obediência à palavra. Tem muita coisa que eu já recebi de Deus como bênção na minha vida pela obediência. Eu sou obediente à palavra de Deus, vai me abençoar. Não quer dizer, porque eu nunca procurei, né? E o pastor testemunha disso, até ele fala comigo também, que eu nunca procurei riqueza, mas está na minha natureza. Não estou reclamando de quem procura prosperar, crescer. Eu nunca procurei isso. É uma coisa minha. Eu acho que eu vivo muito aquela palavra lá, aprendi a contentar-me com o que tenho. Mas é normal, não que eu não queira. Claro que todo mundo quer. Quem é que não quer uma boa casa, um bom carro, não é? Um carro do ano, que não dá trabalho, que não vai parar no caminho? Quem é que não quer? Não é nem pela ostentação. É porque você está com um carro do ano, o carro não te deixa na mão no meio da rua. Você está andando com ele, você vai embora. É uma casa boa, onde você possa receber os amigos. Às vezes a gente chega uma pessoa em casa e você tem que acomodar daqui, pega o outro, um junta com o outro ali para poder, né? Com a missionária teve aqui em casa, ela pregou, ficou aqui, dormiu aqui, aí tira um de uma cama, põe para outro para poder juntar um com o outro, para poder ceder um espaço aqui. Então se você tem uma casa ampla, se você tem um espaço grande, oba, que benção! Né? Chegou gente, não, vamos para o quarto de hóspedes. Né? Uma vez eu fui na casa de um amigo do meu pai lá em Pernambuco, nova ainda, não é nem crente, não era. Aí fui conhecer meus avós, depois fui conhecer Recife, fiquei hospedada lá. Aí fiquei no quarto de hóspede, tinha só 8 camas assim, enfileiradas. Que elas faziam lá, ficando um guarda-roupa de 4 ou 5 metros de comprimento para os hóspedes que chegassem, tivessem espaço. Amém, né? Glória a Deus. Casarão, grandão. Então é bênção se você tem isso, você pode hospedar as pessoas, os familiares que chegam de longe, vêm, se hospedam na sua casa, vai conhecer a cidade que você mora, né? Receber missionários dentro da sua casa é bênção, pessoas que vão orar lá dentro, que vão abençoar, ora na hora do almoço, ora quando levanta, ora quando janta, e abençoando e ministrando na tua casa, na tua família, é bênção. Então, ser próspero é uma bênção. O meu cunhado, né? Ele foi construir a casa dele, pastor Dion, e ele falou, não, já construiu na parte de cima, Deus o abençoou, prosperou, já construiu em cima um quarto para hóspedes, para quando ele quisesse receber missionários, quando quiser receber algum familiar, uma pessoa, já tem um quarto de hóspedes lá. Então não estreia aquele quarto não, tem que estrear ainda. Foi, tá certo. Tá certo, já estreamos o quarto já assim. Um quarto de oração. Lá no Rio de Janeiro a gente foi para lá e nós dormimos lá uma vez. Então, é isso, é bênção. Tá? Agora não é porque é bênção que você agora vai ficar orando e pedindo assim, Senhor, eu vou dar meu dízimo porque eu quero receber 100 vezes mais. Não é isso, meu irmão. Não é isso que a palavra ensina. Deus vai te abençoar, vai. Se Ele vai te abençoar com dinheiro, com saúde, com o teu casamento feliz, eu não sei em que área Deus vai te abençoar. Isso é com Ele. Mas você será abençoado em primeiro lugar porque está na obediência com Deus. É muito importante você estar em obediência para com o Senhor. E é isso que vai trazer para você a felicidade de verdade. Amém? Ser obediente, agradar ao Senhor. Saber que você está agradando a pessoa que você mais ama, ou que deveria mais amar, né? Ou coloca que ama. Então saber que você está agradando a pessoa que você mais ama nesse mundo e no outro, na eternidade, saber que você está agradando essa pessoa é o que te faz feliz. Como você se sente quando você dá um presente para a pessoa que você gosta muito? Que você agrada aquela pessoa. Você fica feliz. Puxa vida, eu fiquei tão feliz de poder chegar e dar um presente para aquela pessoa e aquela pessoa se alegrar comigo. É assim que você, a obediência é isso. É como se você estivesse presenteando ao Senhor com a tua obediência. Então aprenda a ser feliz de verdade. Aprenda a ser um instrumento de Deus através da tua obediência, porque Deus vai poder te usar. Ele vai poder saber que Ele pode contar contigo. E Deus quer contar conosco em todas as áreas. Então, não se deixe levar por dardos, por setas e por palavras malignas, não. Recorra à palavra de Deus. Amém? Então uma boa palavra essa para você combater. Quando alguém vier falar contigo para você não dar o dízimo, porque o dízimo está no Antigo Testamento, você fala assim, vem cá, então é para eu fazer o que está no Novo?
Só com o ano novo? Então tá, Gálatas 6,6 fala para eu repartir de todos os meus bens. A pessoa vai surtar, né? Mas você vai estar em obediência à palavra. Amém? Então quando você tiver que dar o seu dízimo, a sua oferta, você tem que lembrar de uma coisa: eu vou dar segundo aquilo que Deus já me deu primeiro. Se eu vou dar dízimo, já me perguntaram aqui mais de uma vez: pastora, e como é que eu vou fazer esse mês? Eu estou desempregado. Eu falei: se você está desempregado, você não tem sustento, você não teve salário. Se você não teve salário, a menos que esteja recebendo seguro-desemprego, alguma pensão, alguma coisa, mas se você não teve salário, você vai dar o quê? Nada. Você não recebeu? Se não recebeu, você não tem que dar dízimo. O dízimo é do que você recebe. Pastor, eu já estou agoniada. Meu filho, você não tem dízimo para dar. Dízimo é do que você recebe. Não recebeu, não tem dízimo para dar. Ponto. Não tem que inventar a história, não. Mas eu não gosto. Meu filho, você não recebeu. Então faz um bico, faz alguma coisa para você poder dizer que você deu do seu trabalho. Mas é do seu trabalho. É daquilo que o Senhor te abençoou primeiro. Oferta daquilo que o Senhor te deu primeiro. Você só vai entregar o seu dízimo, porque dízimo você não dá, você entrega, você devolve ao Senhor daquilo que Ele te deu 100%, você devolve 10%. E a oferta é voluntária que você quer no teu coração, mas é do que Deus te deu primeiro. A pessoa que não trabalha, que não tem nenhum tipo de renda, vai fazer o quê? Vai orando, vai glorificando o Senhor, vai obedecendo em outras áreas. Quando Deus te der, você vai ter para dar. Alguém recebeu um dinheiro, alguém um presente em dinheiro, você vai lá e tira. Se eu receber um presente, se me der em dinheiro, não é tudo. Já até dei dízimo de coisa que eu ganhei em objeto, mas não tem muito a ver. Mas eu decidi de dar, eu vou lá e faço. Mas se me der em dinheiro, certamente eu vou tirar os 10%. Amém? Porque eu creio nisso. Então aprenda a obedecer por amor. Tem que estar aqui, dentro do teu coração. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.